Exercício número 2. Num termômetro graduado na escala Celsius, houve uma variação de 10 graus. Qual será a variação correspondente na escala dos pontos? Letra A, Fahrenheit, B, Kelvin. Tá? Vamos lá, pessoal. Agora a gente vai falar de variação de temperatura. Tá? Então, o que eu falei para vocês? Variação de temperatura quer dizer mudança de temperatura. Então, quando você diz que houve uma variação de 10 graus, isso pode significar o quê? Que você, por exemplo, numa determinada hora do dia, você tinha 20 graus Celsius. De repente, daqui a 10 minutos ou daqui a uma hora, a temperatura foi para 30 graus Celsius. Então, você tem duas temperaturas e dessas duas temperaturas você mediu a variação dela, a mudança. E nesse caso, você estava em 20, foi para 30, né? Você teve a variação aí de 10 graus. Você também poderia pensar o contrário. Você poderia, por exemplo, meio-dia era 30 graus. De repente, 5 horas da tarde, 20 graus. Então, também houve uma variação de 10 graus, só que uma variação negativa, né? Se você contar com um tempo progressivo. Mas, no geral, a gente utiliza a variação sendo o valor positivo, tá certo? Então, vamos medir essa variação na escala Fahrenheit e depois na escala Kelvin, tá? Então vamos lá, na letra A. Então aqui, ó, ele quer saber delta teta F, ou seja, variação da temperatura na escala Fahrenheit. Pessoal, o delta indica, né, variação, tá? Então a gente quer saber a variação na escala Fahrenheit, beleza? Então a gente tem aqui, ó, a variação na escala Celsius, tá? Delta teta C, ou seja, variação na escala Celsius é igual a 10 graus Celsius, tá? Então, usando aqui a fórmula, ó, de conversão entre as variações aqui da escala Fahrenheit e da escala Celsius, a gente tem essa. Repare, pessoal, porque diferente da fórmula anterior que vocês viram no exercício 1, ela não vem com menos 32, tá? Porque você está falando apenas de variação. Então, quando a fórmula falar, aliás, quando o problema falar variação de temperatura, você tem que lembrar, o delta tem que entrar na fórmula e você tira o 32. Então, você fica a fórmula com essa cara aqui, ó. Variação da temperatura na escala Celsius, ou seja, delta teta C sobre 5, será igual a quê? A variação de temperatura na escala Fahrenheit, ou seja, delta teta F sobre 9, tá bom? Então, seguindo aqui, ó, tirei o delta teta C, ou seja, eu coloquei quem no lugar? O 10, tá? Aqui tá falando, ó, delta teta C igual a 10, tá? Fiz isso e mantive lá o outro lado do jeito que estava. Então, faço 10 divididos por 5, 2, tá? E novamente mantenho lá o outro lado. O que eu vou fazer agora? O 9 ele dividia o delta teta F. Então o 9 vai para o lado do 2, tá? Multiplicando o 2, ó. Observa aqui no lado direito agora, ó. Então, como o 9 dividia isso aqui, né, o delta teta F, então ele vai para o lado do 2 multiplicando, tá? Então, 2 vezes 9, 18, tá? Então 18 é igual a delta teta F. Então a variação de temperatura na escala Fahrenheit é igual a 18 graus Fahrenheit. Então, pessoal, uma variação de temperatura na escala Celsius sendo de 10 graus Celsius, isso equivale a uma variação de temperatura na escala Fahrenheit de 18 graus Fahrenheit. Beleza? Então vamos aqui para a letra B, agora na escala Kelvin. Bom, lembrando, variação, a gente tem que colocar o delta, tá? E aí a gente tem aqui o delta. E T maiúsculo representa para a escala Kelvin, tá? Então a gente quer saber a variação de temperatura na escala Kelvin. Então, novamente, ó, a variação de temperatura na escala Celsius é 10 graus, tá? Então, galera, a variação de temperatura na escala Kelvin é igual à variação de temperatura na escala Celsius, tá? São iguais. Por quê? Porque expliquei no vídeo anterior, quando você fixa os pontos fixos, né? Quando você coloca os pontos fixos frente a frente para fazer a fórmula de conversão entre essas duas escalas, tá? A diferença entre o ponto de gelo e o ponto de vapor é de 100, tá? Ou seja, vamos lá. Para a nossa escala Celsius, qual é o ponto de vapor? 100. Qual é o ponto de gelo? 0. Então a diferença de 100
para 0 é 100. Vamos agora na escala Kelvin. Qual é o ponto de vapor na escala Kelvin? 373, 373, tá? E qual é o ponto de vapor na escala Kelvin? 273. Então, novamente, se você fizer a diferença entre os dois valores, você também chega a 100. Então, isso a gente pode escrever essa coisa aqui, ó, que o que acontecia na escala de Kelvin acontece também na escala de Celsius. Então, se a variação de temperatura na escala Celsius é de 10 graus Celsius, logo a variação de temperatura na escala Kelvin será de 10 Kelvin. Tá bom?